Olá, boa tarde. Se já tem alguém por aí online. A gente está começando a apresentação da Suíça Central. Daqui a pouquinho, às 15 horas em ponto, horário suíço. E enquanto isso, eu tenho um minutinho assim para falar que uma das coisas mais engraçadas assim, das fases que a gente passa na vida é aquela velha palavrinha que quem já fez curso de venda aprende muito, né? Quando fala sobre crise. E a gente tira o S e vira CRI, né? Então, o que parece ser um jargão, nesse momento é bem interessante, porque, por exemplo, para mim, essa nova sensação. Espera aí que estou recebendo um recadinho aqui. Ok, resolvi. Resolveu? Bom, vamos lá. Então, de criar, né? Porque a gente está tendo que reaprender muitas coisas, né? Nesse cenário que a gente está vivendo. E uma delas, para mim, é isso, né? Por exemplo, quem me conhece sabe que eu adoro o contato, né? O olho no olho, saber se eu estou sendo bem compreendida, porque dentro de um universo dos agentes de viagens, né? Dos consultores de viagens, são muitos destinos, né? Então vocês têm muita informação de tudo. Então, como tornar aquele destino de uma forma diferente para que vocês lembrem de oferecer ele, né? Que na verdade é isso aí que salva, né, o agente de viagem. É oferecer o que não é óbvio. Então vamos lá. Começando, boa tarde para quem entrou agora também. Espero que todos estejam bem, na medida do possível, né? Apesar desse cenário que estamos atravessando, de profundo desafio. Mas para isso somos brasileiros, né? A gente tem um desafio na nossa bagagem e a capacidade de superar. Obrigada à equipe Companhia Marítima pelo convite e parabéns pela iniciativa de aproveitar esse momento, né, para promover conhecimento. Diz um ditado antigo que fala que conhecimento não ocupa espaço. Nem sei quem falou isso, para falar a verdade, mas é uma coisa, né, porque é interessante de se analisar, porque aproveitar esse momento para aprender a conhecer particularidades sobre destinos que estão ali no nosso dia a dia, mas que muitas vezes a gente desconhece, né, certas coisas. Então, é interessante. E eu vou falar para vocês dessa cidade incrível que é a cidade de Lucerna, ladeada por lagos e montanhas. Então, só isso assim já já encanta o brasileiro, porque na realidade é uma cidade que tem uma natureza esplêndida inserida dentro de um contexto urbano. Então, eu costumo dizer que ela reúne duas características que são meio antagônicas, mas que na cidade se misturam. Ela é cosmopolita e bucólica. Então, só isso já encanta, né? Ao chegar, você vê aquela natureza toda presente dentro daquele contexto, nessa arquitetura medieval, com a arquitetura moderna e lago com água cristalina. Essa é Lucerna, também conhecida como uma síntese da Suíça, porque tem tudo nessa pequena, grande região, como lago, montanha, uma diversidade muito grande, então vai muito além da Ponte da Capela, que é um cartão postal lindíssimo que identifica de cara a cidade, mas quero falar para vocês também um pouco desses arredores de Lucerna, porque é isso que é legal de falar, né? Aliás, a Suíça inteira, ela é muito surpreendente mesmo, né? Várias pessoas utilizaram essa palavra, é uma palavra que eu acho que identifica muito com a Suíça. A gente não espera encontrar tanta coisa legal nesse país, bem ali no meio da Europa, né? Conveniente para várias conexões, né? A própria Suíça já é multicultural mesmo, e também meio de caminho para destinos além Europa. Já pensaram nisso? Pois bem, vamos lá, vamos para o próximo. Lucerna está no meio da Suíça, por isso muitos brasileiros já conhecem. Possivelmente passaram por ali em algum circuito europeu, mas não se hospedaram. Porque alguns programas de circuito europeu não oferecem hospedagem em Lucerna, passa por Lucerna, as pessoas se encantam e fica aquele gostinho de quero mais.
Eu não sei porquê, é uma estrutura que eles utilizam, alguns já se antenaram há muito tempo para isso e começaram a oferecer, a colocar a Suíça mais dentro desse contexto de Europa, né? Isso é uma ideia muito legal. Às vezes eu faço palestra e pergunto assim, quem aqui já vendeu Suíça? Aí poucas pessoas levantam o dedo. Aí, quem aqui já vendeu Europa? Aí todo mundo levanta o dedo. Então, assim, lembrar que está ali no meio, né? Super conveniente para tudo. E Lucerna, claro, está ali no meio da Suíça. E o fato também de não ser muito explorada também cria uma oportunidade muito conveniente para vocês, porque é um turismo mais específico, precisa de consultoria. Eu já falei, algumas pessoas aqui presentes já me ouviram falar isso, é um destino que historicamente não é comprado pelas OTAs. Ele é comprado através de consultoria. Então, assim, quem saca mais de Suíça vende bem, vende melhor, e é uma venda legal, porque entrega o que vende, né? Dificilmente você vai ter um problema de não entregar aquilo que você esperou. Você foi bem analisado nesse sentido? Caiu alguma coisa aqui, vocês ouviram, né? Enfim, home office tem dessas coisas. Então, falando sobre esse mapa, é o seguinte, Lucerna está no meio do caminho e isso é muito conveniente porque Lucerna pode ser um grande ponto de parada para fazer os arredores de Lucerna, como Engelberg e Titlis, que eu vou falar mais à frente, que é um vilarejo encantador muito próximo, e também outras cidades dessa conhecida Suíça alemã, como Zurique, Basel, Berna. Né? Zurique, por exemplo, é um hub tremendo e está a 1 hora de Lucerna. Então, assim, muito conveniente também essa combinação. E Lucerna pode ser esse ponto de parada para fazer excursões ao redor e voltar se hospedar em Lucerna, porque isso permite uma coisa incrível, que eu também já falei algumas vezes, que é a possibilidade de não ficar fazendo check-in, check-out o tempo todo, né? Então isso para o brasileiro, principalmente com relação à mala, é bem interessante. Então essa localização privilegiada. Esse próximo slide, eu quero falar sobre a quebra do paradigma, que normalmente eu falo isso, no início até estava programada para falar, mas lembrei agora, de que Suíça é uma tremenda quebra de paradigma, porque a gente sempre imagina que esse destino, a gente reconhece, né, o brasileiro, tá? Quando eu falo assim, é o brasileiro. A gente reconhece que é um destino belíssimo, que é um destino que encanta, que tem uma natureza esplêndida, que o suíço é super eficaz em termos de mobilidade urbana, isso tudo a gente sabe, só que fica muito no imaginário da gente, achando que é aquela coisa cara, inatingível para poucos, né? E eu atribuo isso principalmente a pensar que Lucerna e a Suíça como um todo é um destino só de hotelaria 5 estrelas. Eu costumo dizer o seguinte, é também, mas não somente. Aí, por exemplo, eu quero mostrar isso. Por exemplo, Lucerna tem várias possibilidades de hospedagem além dos 5 estrelas, com uma particularidade de que é tudo muito pertinho, né? Então, não necessariamente um 4 estrelas vai estar quilômetros de distância do 5 estrelas. Esse é o ponto que eu queria falar. E também uma coisa que poucas pessoas sabem é essa mobilidade que a Suíça oferece. Também é muito interessante de deixar o cliente protegido nesse sentido. Por exemplo, quem se hospeda em qualquer hotel da região de Lucerna ganha um cartão de visitante. Isso é gratuito, tá? Esse cartão permite andar dentro de toda uma zona que é chamada de Zona 10, que é a parte toda de Lucerna, porque na verdade Lucerna é conhecida como região do Lago dos Quatro Cantões. Mas isso é muito específico, seria uma apresentação mais geográfica e não é nesse o ponto agora da gente, né? Até porque eu gosto de falar e não posso me estender muito. Esse cartão permite a pessoa andar de ônibus, trem ou tram, que são os bondes, né, gratuitamente. E ainda oferece desconto de 5, 10, como está aí, 20, até 50% em alguns atrativos de montanhas ou outros atrativos. Mas, voltando lá um pouco, perdão, é o seguinte, essa questão aí desse cartão de mobilidade, ele nunca vai substituir, aí é o ponto, as vantagens também do Swiss Pass, tá? Então, o que acontece? O consultor ele tem que analisar o que é melhor para o seu cliente, dependendo do período e da região que ele queira ficar. Se ele ficar numa única região, vale a pena usufruir disso. Agora, se ele quer circular em pouco espaço de tempo, que também é uma boa opção, considerando o destino, o Swiss Pass sempre vai oferecer vantagem. Só que eu quero dizer
que aí você já fica protegido também por uma estadia curta de oportunidade. Eu brinco que as viagens são oportunidades, né? Então, às vezes a pessoa está a trabalho em algum local, tem alguns dias disponíveis e quer conhecer a Redondeza. Ele pode ficar protegido por esse sistema, ok? Depois a gente vai abrir para perguntas, porque não dá para parar, né, para responder pergunta agora nesse momento, a menos que ela seja pertinente a isso. Inclusive convido assim para interagir, que ajuda a ver se eu estou indo bem, se estou conseguindo passar a informação. Bom, vamos falar um pouco dessas nuances da cidade de Lucerna, que o lago, né, é muito presente, a tradição do Lago Lucerna. Um lago muito dinâmico, digamos assim, porque oferece a companhia de navegação do Lago Lucerna oferece uma série de possibilidades de passeios de barco por esse lago cristalino, lindo, ladeado por montanhas, e tem uma gama de passeios que são oferecidos gratuitamente pelo Swiss Pass, e quando não é gratuito, tem também desconto. Então, por exemplo, eu quero falar, além disso, dos barcos, porque tem barco a vapor, motor e iate. Então, você vai escolher o que o seu cliente vai se adaptar. Tem, inclusive, barco para quem trabalha com MICE, para alugar, para fazer um evento exclusivo, uma reunião exclusiva. É muito mais abrangente esse conceito da companhia de navegação do Lago Lucerna. Tem passeios diários, mas tem também coisas bastante específicas. Isso aí depois a Companhia Marítima vai divulgar para vocês os sites, para vocês terem mais informações. Bom, vamos falar, de novo, voltando àquela história do quebrar paradigma, sobre certas coisas que são relativamente novas e interessantes. Por exemplo, o iate Zafir. Esse iate, ele na verdade é um iate usado para fazer um city tour pelo lago. Ou seja, você conhece a cidade dentro de um iate, num passeio de 1 hora, com áudio guide em português, em todos os idiomas, inclusive em português. Isso já deixa o brasileiro bastante confortável. E a pessoa vai conhecendo um pouco daquela atmosfera incrível da cidade de Lucerna, se localizando também, porque você consegue ver a cidade toda pelo ângulo do lago. E além de ser uma coisa mais exclusiva, né? Ele não é um passeio assim que todo mundo faz, porque ele, até para quem tem sua espécie, ele é pago. Mas ele é muito interessante, é uma vivência muito exclusiva, ímpar, digamos. Aí, automaticamente, quando eu falo isso tudo, e considerando o destino, a gente já pensa assim, né? Eu acho, né? Estou deduzindo. Ah, mas a exclusividade nesse lago deve ser uma coisa absolutamente fora do padrão do turista brasileiro que quer. Alguns querem luxo, óbvio, mas outros querem otimizar custo, né? E aí vamos ver se é isso mesmo. Vou passar para o próximo. Ó. Olha quanto custa. Normal, sem sua espécie, 27 francos suíços. E se tiver o Swiss Pass, 16,50. 1 hora nesse exclusivo iate, com paisagens absolutamente lindas, com vários horários. Vocês podem ver aí ó, que no horário do verão tem estendido, tem o tour 8, olha, no período ali que sai às 19 horas. É fantástico, a gente tem que lembrar do pôr do sol europeu, né, nessa época do verão, que é a coisa a mais linda, né? Absolutamente lindo, aquele céu azul turquesa, de repente vai transformando suas nuances, suas cores, passa por um rosado meio alaranjado, as estrelas como pano de fundo, a lua. Então, assim, essa hora é mágica, né, na Europa, né? Porque entardece tarde, você tem a sensação de aproveitar o dia. Imagina você estar vivendo tudo isso num iate e o seu cliente viver tudo isso e marcar essas fotos lindas, fazer aquele momento ostentação no Instagram, né? Assim, porque dentro do iate tem um bar que você pode comprar um drink, um Aperol Spritz, por exemplo, que é o drink do verão europeu, e tirar uma foto absolutamente linda e marcar essa vivência para sempre, né? E também pedir, né? Essa interação é legal, porque um cliente seu que faça um passeio, não sei se vocês fazem isso, né? Que é uma coisa que também alguns fazem, já vi, os seus clientes marcarem, quase que depois tirador de pedido, né? Porque fica todo mundo influenciado ali por aquilo, serem um influencer, né? Que é isso.
influenciado por aquela beleza extrema, e aí olha, nossa, que lindo, eu quero isso, né? Mais ou menos por aí. E ele também tem um Wi-Fi gratuito, tá? Então, vamos ver um pouquinho. Eu vou tentar transformar essa experiência sensorial que eu falei agora nesse vídeo. Bem, voltando, olha, o site aí, ó. Agora, desse vídeo aí que nós passamos, a gente viveu realmente o Let's Dream Now and Travel Later, né? Porque é de sonho mesmo essa experiência, né? E você vê que é o ano inteiro, então não é só um produto de verão, lógico que no verão tem uma nuance totalmente diferente, mas ele também funciona numa escala menor, né, de horários, né? Todos esses passeios funcionam também no inverno. Eu vou começar a falar de uma lucerna dinâmica agora. É importante também que eu coloquei essa imagem, que eu particularmente acho bem diferente, ela mexe, né, porque é um homem-árvore, né, uma coisa assim, mexe com esse conceito de natureza um pouco e também outras coisas. Para lembrar do carnaval de Lucerna. O Lucerna também tem um carnaval e muito convenientemente é no mesmo período do nosso carnaval. Um carnaval bastante animado, bem interessante, bem diferente do nosso, mas não tão diferente em termos de alegria, de gente, muita gente na rua, gente celebrando, brincando, família, criança, um carnaval para todo mundo, né? Uma festa de rua, muito assim como a nossa, diferente, de uma perspectiva diferente, mas muito interessante. E além disso, é um produto também interessante combinar, porque a gente está falando de inverno, né? Então, temperaturas baixas, por isso que eles saem para a rua para alegrar, espantar o frio. E além disso, pode ser associado a programas de esqui, porque muitos brasileiros viajam para o hemisfério norte nessa época de janeiro, para fazer exatamente o esqui, né? Então, por que não aproveitar esse período do carnaval para combinar esqui com o carnaval? Por exemplo, Títulos fica 40 minutos, dá para fazer isso. Essa é a ideia também, de aproveitar e viver uma vivência mesmo diferente, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu queria fazer aqui para mostrar. Tomara que dê certo. Mesmo que eu não passe tudo, olha que reconhecimento legal, ó. Opa, também tem carnaval por lá. Cecília Malan mostra pra gente. Bom dia, Cecília. O que não falta, inclusive, é tradição em alguns lugares aí. Não sei Bom se tá dia, Ana. bem Bom o dia áudio, a todos. né? É o caso do Carnaval de Lucerna, na Suíça, comemorado há mais de 500 anos. Lá, a festa dura 6 dias, os foliões desafiam um frio de quase 0 grau e movimentam a cidade, como mostra a correspondente Bianca Rotier. Banhada por um lago e cercada pelos Alpes, Lucerna é uma das cidades mais charmosas da Suíça. E nessa época do ano, é também a mais animada. Essa senhora diz que Lucerna tem o melhor carnaval do país. E resume, o mais bonito, o mais fantasiado, o melhor clima. O marido reconhece que é muito diferente do Brasil, a começar pela temperatura em pleno inverno. Mas conta o segredo, a programação esquenta.
A origem do carnaval na cidade é antiga. O Brasil ainda nem tinha sido descoberto. Por aqui, acredita-se que em 1446, um homem chamado Fritz percorreu a cidade de Lucerna a cavalo ao lado da mulher e acompanhado por uma tropa de soldados muito alegre, soldados que comemoravam uma vitória dos suíços sobre os austríacos. A partir daí, o desfile virou tradição. Até hoje, É ótimo, lá né, gente? está o Adorando. casal. Na verdade, foliões que representam Fritz e a mulher dele, Fritzschene. As bandas continuam improvisadas. Tambores, trompetes. O único requisito são as máscaras, porque sintonia não é lá o forte. O ritmo descoordenado é famoso. Os menores nem sentem. Além das fantasias caprichadas. Bom, voltando, acho que deu para vocês sentirem um pouco da atmosfera, né? Queria mostrar. Então é isso. E sobre isso, diversas consultas posteriores podem vir, né? O carnaval acompanha o calendário do nosso carnaval, não é exatamente sempre na mesma data. Eu coloquei aí porque isso é uma apresentação agora relacionada a 2020, tá? Bom, vamos lá. Continuando, Lucerna oferece um vasto calendário de eventos. Isso é legal saber também. Eu costumo dizer, falar para a agente de viagem, sempre se acostumar a olhar o calendário de eventos da cidade que esteja vendendo. Porque às vezes você descobre, por exemplo, que está acontecendo um festival super descolado de música. Lucerna respira muito música. Então tem vários festivais, né, dentro da programação anual. E descobrir isso aqui antes dele estar lá, do seu cliente estar lá, é uma possibilidade de você exercer realmente a consultoria e vender o ingresso, por exemplo, para um show. O Lucerna Festival é um festival de música internacional, música clássica, internacionalmente reconhecido. E dentro dessa sala magnífica que é o KKL, é a sala de concertos do KKL. O KKL é o Centro de Cultura e Lazer, projetado por Jean Nouvel. Se eu estivesse numa palestra ao vivo, eu ia pedir alguém que fala super bem o francês. Aliás, eu vou pedir, tem várias coisas aqui que eu vou falar o francês que eu ia pedir alguém assim para falar bonito, sabe? Quando fala aquele francês bonito. Mas, enfim, então o prédio é multifacetado. Tem teatro, tem restaurantes, cafeteria, e a sala de concerto do KKL, que é reconhecida na Europa como uma das melhores acústicas da Europa. Então, só ela é absolutamente uma vivência. Tive o privilégio de 2 momentos, um de fazer uma visita guiada absolutamente inesquecível, que me explicou toda a logística de ter o perfeito do som, da mudança. Eu nunca tinha olhado uma sala de concerto com esse olhar. Porque lá é comum isso, né? A música erudita, ela é presente na vida das pessoas, né? Para crianças e tudo, não é uma coisa assim tão longe, né? Para poucos como aqui. E depois eu fui num concerto natalino, coisa mais linda também, muito linda essa sala. E acontecem outras coisas também, sem ser os festivais. É uma sala que tem várias programações também. É muito interessante navegar no site do KKL também, tá? Porque tem muita coisa legal. Bom, vamos lá, vamos falar dos arredores. Então, isso que eu queria abrir a cabeça de vocês. A Lucerna não vive só da cidade, né? A cidade já encanta, como eu falei. Uma cidade que convida a andar, caminhar, que depois também no final eu vou encerrar com umas ideias de oportunidades que eu vou falar sobre essa questão da mobilidade. De repente até me lembrar isso. Mas eu quero falar dos arredores de Lucerna. Por isso que, assim, eu estava programado para falar isso no início, mas me lembrei agora. Mínimo do mínimo de hospedagem em Lucerna, 2 a 3 pernoites, para poder fazer um passeio de barco, fazer uma excursão de montanha e deixar um dia livre para andar pela cidade. Ou fazer algum outro half day, um programa de half day, por exemplo, entendeu? Mas assim, menos do que isso,
faz uma lucerna muito rápida. E o objetivo da cidade é sentir, viver, sabe, a atmosfera da cidade, ainda mais se a gente considerar no verão. Então tem muita coisa legal para você viver isso, e a Suíça também não é um destino assim para se fazer muito rápido, sabe? Você tem que aproveitar aquela natureza e ter um tempo para tomar um café na beira do lago, sentir o clima, as pessoas, os turistas de várias nacionalidades. É um pouco assim, e a natureza ali, né? Sempre esplêndida. Bom, voltando aqui, por exemplo, Bürgenstock, né? Bürgenstock é um mega resort. Eu acho que já tem uns 2 anos que ele está ou mais, não me lembro bem, que é uma possibilidade super nova que proporciona ao turista que esteja em Lucerna se hospedar nesse complexo. É um complexo de hotelaria, tem vários hotéis, 2, 5, um 4 e um 3 estrelas, e tem também 10 restaurantes dentro do complexo. Então ele já foi motivo aí de vários likes nas redes sociais, de várias matérias bem interessantes. E vocês já devem ter acompanhado, tinha uma foto da piscina infinita e isso absolutamente viralizou. E só que a opção dele é o seguinte: você pode se hospedar nesse complexo ou pode também pegar um catamarã super moderno a partir de Lucerna e almoçar ou jantar num desses restaurantes desse complexo e voltar para Lucerna. Então é um produto que você pode tanto proporcionar uma vivência 5 estrelas estando hospedado dentro do complexo, como também você pode acessar esse luxo, né? Que isso é muito interessante hoje em dia, né? O cliente quer viver o luxo, não necessariamente estar hospedado num hotel 5 estrelas, né? Bem, eu penso assim. O Museu do Transporte Suíço, que é fantástico também, é um museu que oferece diversas possibilidades, tem toda a eficiência do suíço em termos de transportes e mobilidade, seja pelo ar, terra ou água, então é interativo, não tem idade, recebe esse nome de museu porque reúne desde o primeiro trem até o trem mais moderno, mas não é esse conceito de museu que a gente está acostumado, porque é para a família inteira, tem várias coisas ali dentro, tem uma loja da fábrica da Lindt, tem cinema, tem planetário, é absolutamente lindo. O KKL, que eu já falei, só vou reforçar, porque o KKL é o prédio, né, do lado da estação de trem de Lucerna, onde abriga a sala de acústica. Mas ele é um prédio multifacetado, eu acho que eu já falei isso também, né? Ele tem várias opções, então ele também é bastante interessante. E a muralha de Lucerna, isso eu comecei a focar de um tempo para cá, porque muita gente não conhecia esse passeio por lá. E como a cidade de Lucerna é uma cidade que tem muitas nuances medievais ainda, né? Então é bem interessante porque é um lado que poucas pessoas conhecem, que é caminhar, por exemplo, nas muralhas. Isso tem período específico, mas é uma experiência absolutamente linda acessar a cidade a partir desse ângulo, porque a cidade de Lucerna você vai ficar um maníaco por foto, sabe? É muito ângulo legal para tirar foto, então impossível. Até aquele que é mais low profile vai querer ficar tirando foto, porque tem muito ângulo interessante. Montanha no final, misturando com lago. E essa visão dessa muralha é absolutamente fantástica. E pode caminhar na muralha também, que esse que é um ponto assim muito legal. Eu gostei bastante. Vamos falar sobre gastronomia. Gastronomia, eu tenho falado de gastronomia porque tem muito brasileiro que busca associar, né, uma boa vivência gastronômica nessas viagens, né? Jantar num restaurante super indicado, né, premiado, viver, né, essa culinária toda internacional, que é isso que eu quero falar. Nós temos em Lucerno, nessa região, os pratos típicos, né, os pratos típicos suíços, como toda a Suíça, como fondue, raclette, mas tem vários restaurantes com cozinha internacional e premiados também. Por exemplo, eu tenho falado sobre essa premiação, que é o Gourmillon, de novo, lembra que eu falei daquela coisa que se eu tivesse ao vivo, eu ia pedir alguém que estivesse falando francês, falar assim, bem bonitinho. Mas assim, é uma premiação um pouco acima da premiação que a gente conhece do Guia Michelin. Não é melhor ou pior, não é isso, mas ela leva em consideração outros fatores, não só a comida, para ser mais específica, mas sim o ambiente,
tipo de ingrediente que é colocado na comida, o chefe, a harmonia do restaurante. Então, nós temos 10 restaurantes na cidade de Lucerna com essa classificação, que vai até 20. 20 é top, top, mas poucos vão até 20. Né? Esse é um deles que fica dentro de um hotel 5 estrelas, do The Hotel, que é o Bambu by Thomas, mas tem outros também. E isso também a gente pode mandar para a companhia marítima e eles passarem para vocês, tá bom? Continuando. Falando dos arredores de novo, né? Vou falar, aqueles arredores que eu falei primeiro eram os arredores ali, a pé, super acessível, né? Pontos que você vai a pé na cidade muito facilmente. Esses também são pontos muito próximos, só que exige você se deslocar um pouco mais, mas muito próximos. São as excursões de montanhas bem convenientes para quem por exemplo, prioriza um half day. Então tem o Cabrió, que vocês já devem ter ouvido falar, é um teleférico aberto, uma sensação incrível, muito legal também, dá para fazer tranquilamente no half day. O Rig, que é uma montanha também que tem bastante atrativo, né? E tem o trem, tem um teleférico. E Pilatos, que é o trem de cremalheira mais íngreme, né, do mundo, né? Ele vai subindo devagarinho e aquela paisagem se descortinando. Todos eles alcançam altitude e paisagens belíssimas. Mas eu vou falar também para vocês de uma montanha que oferece, lógico, eu vou falar de Titlis, já represento Titlis há um bom tempo. E Titlis é uma das montanhas dessa região do Lago Lucerna, com uma característica bem interessante perante as outras, no sentido de ter neve eterna. Por quê? Porque é um glacial. É o glacial neve eterna. O glacial mais central da Suíça. Ou seja, é muito fácil de se deslocar até Titlis. E Titlis é o nome da montanha que fica em Engelberg, que é esse típico vilarejo suíço que fica apenas 40 minutos de Lucerna. Então, assim, é um passeio de full day, diferente dos que eu mencionei, porque tem várias nuances. É uma montanha que o cume da montanha fica a 3.020 metros de altitude, por isso é um glacial, ou seja, tem neve eterna. E que o meio de acesso a esse cume é feito em 2 etapas. A primeira nessas gôndolas menores, que cabem 8 pessoas, e a segunda etapa do meio da montanha até o cume da montanha, no famoso e garoto propaganda do produto, que é o Roter, esse bondinho giratório que gira 360 graus, muito devagarzinho, assim, bem lentamente, não é o objetivo ser radical, e que permite essa vivência com a natureza esplêndida, vendo a natureza se descortinar do verde, né, principalmente no verão, lógico, do verde das montanhas, flores alpinas, lagos, até o cume da montanha, que aí já é neve, pisa em neve. Inclusive, eu gosto sempre de falar que é importante ter calçados apropriados. Também, se não levar na bagagem, já que é uma viagem de verão, a pessoa não vai levar, de repente, uma bota de esqui numa viagem de verão, né? Mas pode levar um tênis que tem aquelas garrinhas ou um outro sapato mais apropriado, que é o ideal, porque lá já tem neve, então a pessoa vai pisar em neve. E o objetivo da montanha é exatamente isso, interagir com a neve, brincar, deslizar nos brinquedos, com esse fim de deslizar na neve. Então é importante que a pessoa esteja confortável. Para quem já foi a Titlis há muito tempo atrás, ele mudou totalmente. Foi totalmente repaginado, as gôndolas, o próprio roteiro é novo, a janela é totalmente panorâmica agora, o condutor não fica num cantinho, antigamente ele ficava no meio, então isso proporcionou mais espaço na gôndola. E essas gôndolas novas também intermediárias. Um outro produto mudou a identidade visual e várias atividades foram inseridas nessa. Então, assim, até para quem já foi, se falar assim, eu já tive no Titlis, a primeira vez que eu fui à Suíça, manda agora, que é uma sensação muito legal. Bom, Titlis é uma excursão de montanha, como eu falei, que você passa o dia inteiro se divertindo, com uma estrutura incrível, porque lá no cume, a 3.020 metros de altitude, tem uma edificação onde tem restaurantes, loja de souvenir, loja de chocolate, e lá também que fica o contato com a neve, ou seja, é lá que a pessoa vai acessar a ponte de pedestre suspensa mais alta da Suíça.
Na verdade, essa foto aí é bem radical, mas não é nada radical. É uma ponte super segura que liga uma ponta do iceberg, do cume, né, até a outra, né, iceberg, né, da montanha até a outra, e é um caminho. Ela foi inaugurada em 2013, em comemoração aos 100 anos da montanha, e ela proporciona essa visão incrível dos Alpes suíços, e não é radical, tem até uma coisa legal também no meio do caminho, você pode ter uma máquina que tira uma foto, você se posiciona corretamente, e depois pega a sua foto lá na loja de souvenir, é pago, mais 10 a 12 francos, alguma coisa assim, não me lembro bem quanto é, porque tem que navegar, não me lembro desse detalhe, mas enfim. Então, um único ticket, esse que é o ponto que eu queria chegar, um único ticket dá direito a todas as atividades, ou seja, custa 96 francos suíços. Então, o que está incluído aí? As 2 etapas de teleférico, o passeio à Gruta do Gelo, que fica dentro dessa edificação lá em cima, a ponte suspensa, que não paga nada. A única coisa que paga a mais dentro desse ticket, que é imperdível, é o Ice Flyer, que é um teleférico para sobrevoar as pistas e sobrevoar a neve. Ele vai e volta para o mesmo lugar. Isso custa 12 francos. Mas eu queria falar dos 96, do que está incluído, porque é absolutamente tudo. Só que é o seguinte, a grande jogada de títulos é aproveitar esse único ticket para as 2 etapas na montanha, que é isso que é o possível, ou seja, o cume a 3.020 metros de altitude, conhecer tudo lá. A ordem normalmente ideal é chegar na montanha cedo e já ir para o cume, aproveitar toda a atividade relacionada à neve, se alimentar por lá, se for o caso, e na loja, a alimentação lá é bem viável, o custo é excelente. Tem um restaurante self-service bem legal, com uma vista linda. Tem também uma pizza deliciosa, tem a batata rosti, que é uma delícia. Vale muito a pena almoçar lá na montanha, lá em cima, no terraço panorâmico. É bem legal. E aproveitar toda essa parte da neve, nessa parte do cume. Descendo, esse mesmo ticket dá direito, porque quando a pessoa sobe, ela tem um meio de caminho que chama-se Trubse, tá? É disso que eu quero falar. Só que normalmente você sobe por ali, você desce da gôndola, não na primeira parada, desce da gôndola na segunda, na de 8 lugares, para acessar o hotel, o giratório. Aí chegou no cume. Na volta, quando estiver descendo, parar em Trubse. Essa é a jogada que eu queria falar, porque ali é uma base fantástica. E ali já, no verão, já está verde. Então, por exemplo, ali onde fica o lago de Trubse, que é um lago de água cristalina, aquela paisagem absolutamente linda de verão na Suíça, né? Os Alpes suíços, tem um barquinho para fazer remo, flores alpinas, isso também está incluído no preço do ticket, e aproveitar essa atmosfera. No verão, eles construíram recentemente entretenimento para criança, e slackline e várias outras opções. E também a tirolesa, que vocês estão vendo aí. Isso é uma atividade nova, bem legal também, que sobrevoa. Detalhes assim de valores também posso passar depois. O que não está incluído nisso? A tirolesa, né, que é a parte, que eu estou dizendo a parte desse ticket. As bicicletas que podem ser alugadas. Lá também tem aqueles patinetes de montanha, que é bem legal de fazer, não precisa ser muito destemido, dá para fazer. E todas essas atividades, como trekking, escalada, tem tudo isso. Engelberg é um vilarejo que vive em função do Monte Titlis, mas é um vilarejo bastante interessante também para hospedagem, tá, gente? Porque aí sim a pessoa vai ter uma vivência de vilarejo. E um vilarejo muito próximo de grande centro urbano, ou seja, 40 minutos está em Lucerna. Então é bem legal também passar 1, 2 noites em Engelberg e conhecer, por exemplo, uma queijaria que fica dentro do mosteiro beneditino. O mosteiro de beneditino lá de Engelberg é absolutamente aberto à visitação, é só marcar. Mas isso aí também torna a apresentação um pouco longa, não vou falar detalhes, mas assim, a cidade, o vilarejo de Engelberg é bastante interessante. Família, crianças, casal em lua de mel, tem como casar na montanha também. Tem várias outras nuances, tá? É que a gente acaba falando de títulos como full day, que é como o brasileiro vende mais. Mas na era da consultoria, horror, como dizem os espanhóis, né? Horror. Bom, vamos lá. E Titris também se transforma num resort de esqui, porque assim, a montanha não fecha nunca.
né? Quer dizer, minto, desculpa, fecha assim, 2 semanas em novembro para manutenção e virar esqui. Mas assim, de abril a outubro é um produto de verão que tem neve. E de novembro, oficialmente dezembro, tá? Dezembro até meados de abril viram um resort de esqui. Muita gente não sabe disso, muita gente sabe. É um resort de esqui bem amplo, porque ele é para quem esquia e também para quem não esquia, né? Para quem esquia, são 82 quilômetros de pistas, 25 teleféricos, né? Já contando aí também com o roté. E tem uma coisa bem legal, primeiro, é para snowboard e esqui, tá? Não tem separação. E além disso, tem um downhill de 12 quilômetros. Então é o downhill, a pista de descida mais íngreme de esqui dessa região. Isso é legal falar também. Agora, é uma montanha que também protege aquela pessoa que quer vivenciar essa vida de esqui sem necessariamente ficar esquiando o tempo todo ou também nem esquiar, tem várias outras atividades, esse é o ponto. Por exemplo, o tobogã, né, que é o trenó, né, que é essa atividade, é bem legal, bem legal. E eu sou super medrosa e fiz e adorei, e não oferece risco nenhum. E o legal dele também, de mencionar, que ele é diferente de algumas outras montanhas preparadas muito para esqui, porque o tobogã ele fica numa área separada, longe das pistas, para que não tenha problema com quem esteja lá na montanha para curtir o snowboard, descer, né? Porque por causa da velocidade e tal, então ele é separado nisso. Então tem também bastante atividade para quem não esquia. Isso que é o ponto. E também tem um programa novo que é bem legal, que é a minha primeira experiência na neve. Porque o que é isso? De repente você está viajando num grupo, né, de amigos em que todo mundo esquia menos você. Aí você morre de vontade de aprender a esquiar, né? Então ali você vai realizar isso. Não é aula de esqui, é para ver se você se familiariza. É uma brincadeira de você se familiarizar com o equipamento de esqui. Aí é para pessoa que não tem, nunca colocou um equipamento de esqui ou que já tentou há muito tempo atrás, né? Já teve uma experiência, por exemplo, eu vejo títulos muito assim para esse brasileiro que já foi a muitas estações de esqui aqui do Hemisfério Sul e que de repente está tentando se aventurar para uma estação europeia, mas também não se sente tão à vontade de ir para essas estações assim mais reconhecidamente como esqui. Títulos é perfeito para isso, sabe? Porque todo mundo vai se sentir à vontade. Esse é o ponto. E essa experiência é essa daí, é uma experiência na neve. A experiência custa 55 francos suíços, está incluído todo o equipamento e mais uma pessoa para dar as noções. Veja bem, gente, não é aula de esqui. Nós temos também aula de esqui, empresas que fazem aula de esqui terceirizadas, né, que trabalham para a montanha, e aí isso é específico, isso é uma familiarização no esqui. Mas o legal também é que é um programa tão dinâmico que pode ficar, como é que se diz, agregando coisas. Por exemplo, você pode fazer aula de esqui e pode andar de snowmobile e brincar na neve, entendeu? Então tem várias outras coisas que dá para você fazer associado. Detalhes também tem no site, tá? Eu tenho um folheto também que eu vou passar para a Companhia Marítima e que é bem legal dessa experiência e tem no site também. Não sei se eu tô no horário, deixa eu ver. Não posso me estender muito não, porque eu quero que vocês façam perguntas. Bom, vamos lá. Essa experiência na neve que eu falei, ou seja, Europa no inverno, Suíça no inverno, né? Títelis, Lucerna no inverno. Tem brasileiro já, bastante brasileiro viajando para a Europa no inverno, procurando atividade de inverno, né? E aí olha que legal também, ó, a Lucerna tem um evento nesse período aí de 9 a 19 de janeiro, foi o segundo ano desse evento agora, chama o Lilo Light, que é esse festival de luzes, invade a cidade, absolutamente lindo. Eu nunca vivenciei, porque ainda não viajei para lá recentemente nesse período, mas fantásticos. Quem acompanha o Suíça Central pôde ter visto assim, os monumentos todos iluminados, com várias nuances, dá para fazer essa combinação bem legal. Tá, eu falei de Lucerna aqui, com o evento Lilo Light, para combinar com o esqui. Eu coloquei ideal para conjugar, ok. Mas eu quero falar um pouquinho sobre hotelaria em Engelberg, que eu abri o olho de vocês em relação a oferecer Engelberg como também hospedagem, né? Então, assim, o grupo Títelis, que administra a montanha, tem 3 tipos de hotelaria na cidade. O Títelis Resort, que são condomínios, apartamentos são 9 prédios, com apartamento estúdio, 2 e 3 quartos.
super lotado no inverno, muito utilizado, e no verão também, não tão lotado, abre para a oportunidade para o brasileiro vender, que é fantástico, se sentir local também no vilarejo, com uma infraestrutura meio Airbnb, só que não, porque não tem serviço, mas tem recepção, breakfast on demand, sabe? Tem várias nuances. O Trubsy, que fica lá no meio da montanha, que esse cenário aí é um cenário de inverno, mas no verão também é absolutamente lindo, que é um hotel do nosso grupo também, no meio da montanha. Ele aqui está numa nuance bem legal, que é interessante frisar, que é o único ski-in, ski-out de Engelberg, é o Trubsy. E ele também abre para hospedagem no verão. Ele não é um hotel, ele é um... Como é que eu costumo dizer que ele é? Eu costumo até falar que ele é um hotel alpino. Ele é um hotel alpino, sim, mas ele não é classificado por estrelas, mas ele é muito interessante. Também tem fotos bem legais dele, que depois eu posso mandar. E o Hotel Terrace, que ele é um hotel bastante tradicional, tem toda uma história dele, do esqui, dos anos 60, 50, já foi algumas cadeias. Isso é uma novidade bem legal que eu quero falar para vocês, ele está sendo reformado aos poucos, ele é um 3 estrelas, mas ele está ficando bastante interessante, está sendo reformado em etapas, né? Tem um anexo todo que está reformado e está nessas condições, essa foto é super atualizada. E também o vilarejo de Engelberg possui outras hotelarias, tá? Porque ali 22 hotéis de 2 a 4 estrelas. Então também tem essa abrangência aí de tipo de hotelaria. Bem, eu peço a vocês, porque eu quero abrir um pouquinho para pergunta, né, se tiver, eu peço a vocês que possam seguir essa rede social, né, Instagram e Face, que é o Suica Central. Eu criei há um tempo atrás exatamente para comunicar uma mistura para vocês de tudo. Podem repostar, podem marcar nas suas experiências, mas principalmente o objetivo dela é que vocês possam interagir um pouquinho e com o que tem de diferente, do não óbvio nessa região. Né? Então eu costumo falar de algumas coisas que não são óbvias e que algumas pessoas que já foram sabem, mas que precisam de informações, né, diferenciadas para sair do trivial, tá bom? E eu vou abrir para pergunta, mas antes eu brinquei de colocar isso, que eu estava procurando umas frases assim meio motivadoras para o trade, sabe? Eu tô com uma ideia assim meio louca de ajudar vocês a pensar, gente, que eu acredito muito que a gente vai ter uma demanda reprimida, que vai vir em algum momento. A gente passa por muita dificuldade, né? Sempre passamos. O turismo é uma indústria muito frágil, a gente sabe disso, né? Mas assim, confiar, né? Se preparar para essa demanda reprimida que vai vir em algum momento, um momento de se aperfeiçoar cada vez mais, de também pensar na linha que quer atuar, que isso é importante, né? Daqui para frente, né? Que tipo de venda eu quero fazer uma venda consultiva, ou eu quero vender sempre as mesmas coisas, né? Eu quero me aperfeiçoar e oferecer cada vez mais esse conceito de consultoria, porque a gente sabe que tem que ser consultor. Mas entre saber e aplicar, são duas coisas muito diferentes, né? Então fica meio aquela coisa assim que, o que o cliente pede eu vou fazer. Mas exatamente esse que é o momento de fazer o contrário, né? Aprender coisas novas. Eu espero ter conseguido passar para vocês algumas nuances. Me desculpem assim se não ficou muito ideal. Um webinar a gente não consegue interagir, né? Mas enfim, exatamente isso, de se preparar para poder fazer diferente cada vez mais, agora mais ainda, tá bom? Então eu gostaria de agradecer por ter sido convidada, pela presença de vocês, e aproveitar também e desejar uma feliz Páscoa em família. Vamos manter a nossa fé e vamos seguir em frente, porque a nossa vida é cheia de desafios. E quem trabalha em turismo, mais ainda. Esse é o primeiro... Todo mundo que vai trabalhar em turismo tinha que ter uma pessoa entrevistando e perguntar assim: olá, tudo bem? Olha, eu vi aqui que seu currículo é muito bom, mas você gosta de desafio?
Aí se a pessoa falar, não lido bem muito com o desafio, olha, então o turismo não é muito para você, que me desculpem dizer, né? Porque é mais ou menos isso. Desculpa a brincadeira, só para relaxar um pouquinho. Boa tarde, gente. Obrigada. Deixa eu só falar uma coisa que eu queria ter feito a apresentação com a câmera, mas eu tô tendo problema. Vamos ver aqui, ó. Vou ver algumas perguntas aqui. Boa. Isso aí, Olga. É em Engelberg que pode fazer treinão noturno. Obrigada por lembrar, uma experiência incrível. A montanha fica nessa parte de Trubsy, ela fica toda iluminada com tochas e você desce de tobogã. Muito legal. Que bom, legal. Nós podemos usar as imagens do Instagram, podemos usar para nossos posts? Podem repostar, tá? Podem repostar. Eu vivo repostando também de lá, porque assim, tem os canais também oficiais, gente, por favor, tá? Tem assim, a Marítima vai passar para vocês, porque eu fiz um resuminho, né? Aproveitar para trocar a pergunta, mas vocês podem usar os originais também. As redes sociais originais de Lucerna, de Engelberg e Titlis, e pode usar. Eu vivo repostando coisa deles, porque tem imagens assim absolutamente lindas. Pode usar. Eu respondi aquela pergunta do carnaval. Ok, posso enviar sim, vou enviar tudo para eles e eles vão enviar para vocês para ter essas informações aí bem à mão, tá? Como vídeo também, usem o vídeo, tem os canais dos links do YouTube, então usem vídeo para motivar, tem vídeos curtinhos que dá para colocar no Instagram, dessa experiência, por exemplo, do tobogã. A gente sabe que imagem oferece, né, impacta, né, ainda mais imagem da Suíça e também filme, né, coisas em movimento nessas redes, é bem legal. Deixar material específico também, porque a gente não pode deixar de apostar no, como é que chama, no impresso, eu tenho tudo isso, vou mandar também. E vocês contarem com esse material e contar principalmente também comigo quando tiverem alguma ideia diferente, porque eu estou aqui no Rio de Janeiro para ajudar vocês, tá? Para ajudar, não estou viajando nesse momento, que normalmente eu viajo o Brasil todo, mas estou super à disposição de vocês para o que vocês criarem, pirarem. Pirou, conta comigo. No bom sentido, entendeu? Fazer coisas diferentes. Adoro fazer coisas diferentes. Ok, então. Muito obrigada e eu vou encerrar então a apresentação. Tá bom? Obrigada aí pela presença.